Bom, agora é oficial. O escritório da esposa do ministro Moraes recebeu 130 milhões de reais para advogar para o Banco Master. Faz sentido um contrato de honorários de 130 milhões com um advogado? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e vou explicar como é que funciona isso tudo. Mas antes peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês também deixem o seu like, porque clicando no joinha o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante e ele acaba distribuindo para mais pessoas. Também peço que vocês considerem se tornar membros aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos nossos. Bom, é isso. Em 3 anos de atuação para o Banco Master, para o Vorcaro, o escritório da esposa do Moraes recebeu um montante de 130 milhões, 129, quase 130 milhões de reais em 3 anos. Se você pegar 12, 24, 36, dividir esse valor, dá 3,6 milhões por mês. Durante 3 anos, um escritório receber 3 milhões e meio por mês para advogar para alguém. Existe isso no mundo jurídico? Existe você receber 3,6 milhões de um único cliente para advogar? Imagina só como é que é possível você pensar que alguém vai receber 3 milhões e meio para ficar peticionando, para conhecer as leis, para orientar um cliente. Isso não existe. É óbvio, é quase intuitivo que dentro desse valor, pelo menos da parte do cliente, a gente não pode, óbvio, acusar ninguém, mas da parte do cliente existe uma premissa, uma expectativa de que esse valor corresponda não apenas ao serviço jurídico, mas a um tipo de interferência política, algum tipo de acesso privilegiado ao STF ou aos ministros, algum tipo de lobby, ou seja o que for. Porque é claro, imagina só se é o serviço, apenas o serviço jurídico de alguém ir lá e redigir uma boa peça, de alguém ir lá e encontrar uma boa jurisprudência, de alguém ir lá e ser um conhecedor de notável saber jurídico, se apenas isso justifica você pagar 3,6 milhões de reais a alguém. Claro que não, mas existe dentro do Brasil, existe em Brasília, sobretudo, existe uma casta da advocacia que faz esse tipo de serviço, que é dar acesso privilegiado a certos ministros, que é possibilitar ser ouvido por outros deles, que é, enfim, criar privilégios para os clientes para que eles tenham melhor o seu direito atendido. Esse tipo de advocacia, inclusive, é a advocacia, infelizmente, que hoje é protegida pela Ordem dos Advogados. Se você não é um advogado que entra num jatinho junto com o ministro, se você não é um advogado que recebe esse tipo de valor, a OAB parece que não está nem aí para você. Nós tivemos, inclusive hoje, o advogado do Felipe Martins sendo expulso com policiais da tribuna da sustentação oral pelo ministro Dino. Imagina, esse tipo de advocacia, a OAB não está nem aí, não tem notinha de repúdio, não tem absolutamente nada. O que tem mesmo é para quem está em jatinho, é para quem recebe esse tipo de valor. Isso é um absurdo. Lamentavelmente, esse tipo de advocacia, que não é ilícita, mas do ponto de vista ético ou moral é questionável, eu aqui estou dizendo o mínimo para ninguém me dizer que eu estou acusando nada, né? É imoral ou antiético. No mínimo, né? Esse tipo de advocacia precisa acabar. Eu me lembro que há um tempo atrás um advogado desses, porque não é só o escritório do ministro Moraes, os ministros todos têm escritórios de parentes, todos eles são de alguma forma, movimentam-se de alguma maneira que a gente pode considerar no mínimo algo imoral. Lamentavelmente, a maior parte dos ministros faz isso, e não apenas do STF, mas também do STJ. Eu me lembro que algum tempo atrás um desses advogados comentou com o meu pai, que à época advogava, e disse assim: você aceita cliente por menos de 5 milhões de reais? E o meu pai respondeu: todos os meus clientes até hoje foram absolutamente com valores, eu trabalhei por valores menores do que 5 milhões de reais. Mas você veja como funciona a cabeça dessa gente. Para eles, 5 milhões de reais era o piso. Então existe uma casta da advocacia que trabalha com embargos auriculares, como a gente diz, não é? Conversa com o ministro, conversa com outro, proporciona acesso e assim vai ganhando esses milhões e milhões, repito, para dizer o mínimo e para não acusar nada nem ninguém. Isso precisa acabar. Ou a gente acaba com isso, ou
o Brasil vira uma piada. Aí advogar no país não serve para mais nada, é só lobby, é só a possibilidade de você ter interferência política o que vale. Não tem mais direito, não tem mais Constituição, não tem mais nada. Joga fora e ficamos na mão dessa gente.